Pois foi Deus quem nos fez e que somos agora. Nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu glorifico a Ti nessa noite, porque o Senhor é digno de honra e de glória e de exaltação. Pai, nós queremos anular agora todos os sofismas e enganos. Te pedir, ó Pai, que toda a região, Senhor, espiritual nesse lugar, estejam destronados, todo tampão de ouvido, toda venda no olhar, todo coração duro, Senhor. E aonde tiver um inimigo, Senhor, um demônio tentando roubar a semente, que já foi lançada no meu coração, que será distribuída nesse lugar, Pai, que seja repreendido pelo poder no nome de Jesus. Eu te entrego, Senhor, essa tribuna, teus filhos que aqui estão conosco. Pai, eu te peço, ser conosco em todo este momento. Espírito Santo, convence-nos para que possamos sair daqui essa noite, imbuídos daquilo que o Senhor deseja fazer conosco nesses dias. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mordomia cristã é uma responsabilidade de administrar. Diga administrar. Diga administrar. Ou cumprir as atribuições ou atribuições que recebemos. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você recebeu. Não, diga você recebeu uma atribuição de Deus. E existe uma responsabilidade sobre você. Quem recebe, diga glória a Deus. Precisamos entender, e o texto que nós lemos é só para enfatizar a nossa fala, pautada no tema mordomia cristã, tempo de servir. Então, mordomia o que é? É a responsabilidade de cumprir o chamado, o propósito, aquilo que Deus colocou na sua vida para cumprir. Até aí, tudo bem, irmãos? Glória a Deus, então vamos caminhar. Imagine agora alguém que é habilidoso. Tem gente habilidosa aqui essa noite? Glória a Deus, tem gente que é habilidoso na bola, eu não sou, no basquete, eu sou ruim para esporte, irmão. Meu negócio é matemática, né, João? Olha lá, ele está ali feliz. Quando eu falo em matemática, o olho dele brilha. Mas imagine alguém agora habilidoso, você é habilidoso, trabalhando lá na área que você é instruído, tem responsabilidade, tem conhecimento, tratando toda aquela área. Eu imagino eu agora na minha área onde eu trabalho, a minha formação é administração. E quando eu falo de administração, eu gosto dessa área. Não tanto quanto matemática, mas gosto dessa área. Mas agora imagine você, diga eu. Habilidoso. Diga habilidoso. Trabalhando com amor e cuidado na área que o Senhor te colocou. E você está lá cuidando. Assim foi Deus quando nos formou lá no Éden. Ele com toda a habilidade, a Bíblia vai dizer que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus com toda a habilidade que Ele tem, Ele nos formou e nos preparou com um propósito. Diga com um propósito. Diga com um propósito. A gente vai pegar no tranco hoje, fica tranquilo, vamos lá. E aí nós entendemos que Deus preparou eu e você como matéria-prima para ser instruído e administrar aquilo que Ele colocou no teu espírito. E a igreja que entende, diga glória a Deus. Então vamos lá, agora sim, somos feitos para viver e servir. Diga, para viver e servir, dando a vida à obra que Ele preparou para nós. Acabamos de ler o livro de Efésios capítulo 2, no verso 10, ele vai dizer que Ele preparou a obra para nós. Então você entenda esta noite, está me ouvindo, vai me ouvir, vamos trabalhar essa mensagem nas nossas células. Deus com toda habilidade nos formou do pó da terra e soprou sobre nós, as nossas narinas, o fôlego de vida, imbuindo do nosso espírito uma obra que Ele já preparou. Você crê assim? Diga glória a Deus. Então vamos juntos. O serviço a Deus é o ato de dedicar-se com coração e sinceridade. Precisamos entender isso. Para cumprir a vontade de Deus, irmãos, precisamos entender o propósito. Precisamos compreender, nos envolver com atitudes e sacrifícios que demonstram a nossa obediência e amor a Deus. Esse serviço pode assumir diversas formas: a mostrar-se
em várias etapas da nossa vida. Então eu estou trazendo você, prendendo a sua atenção para eu chegar no destino que daqui a pouco você vai entender. Então o propósito dessa noite é falar sobre mordomia cristã, tempo de servir. Então nós estamos falando que Deus, com a sua habilidade no Éden, forma o homem, mas Ele já preparou uma obra para você, Ele já preparou uma obra para mim, Ele preparou uma obra para a igreja, Ele preparou uma obra para a Ibarque. Você que está aqui, diga glória a Deus. Sim, e o que é servir? Há uma pergunta para nós: o que é servir, Wilder? Ah, não, de repente a gente está aí aproveitando a vida de memezinho, tranquilo. Mas precisamos entender que Deus nos imbuiu com uma responsabilidade. A mordomia cristã fala da responsabilidade que Deus trouxe para nós, aquilo que eu e você precisamos cumprir. Amém, irmãos? A dádiva de Deus, precisamos entender e receber que Deus não só apenas nos habilitou com a salvação através de Jesus. Você entende isso? Diga glória a Deus. Mas Deus também habilitou através de Cristo não só apenas a salvação, mas a habilidade, o entendimento e o compromisso de servi-lo. Vamos falar de servir é complicado. Quando você fala de serviço, fica difícil. Mas a gente vai chegar lá. Você está aí para dizer glória a Deus? Porém, nos dias atuais, se nós formos estabelecer um estudo, vamos voltar aqui para a igreja. 10% da igreja trabalha 90% das áreas da igreja. O que você está dizendo, Wilder? Que só apenas, não estou dizendo só aqui na Ibarque, irmão, estou falando na igreja de Cristo. 10% da igreja trabalha 90% a área da igreja. Estão dizendo que existe um campo vasto de coisas para serem trabalhadas, o lugar onde você pode ser envolvido ou se envolver, aonde alguns de nós trabalhamos demais e outros esperam as coisas acontecerem. Então, qual é a estatística que eu estou trazendo aqui? Precisamos aumentar este número, precisamos avançar com essa estatística, não apenas chegar num culto como esse e dizer que apenas 10% da igreja trabalha. Só 10% da igreja serve. Você está comigo para dizer aleluia? Olhando para essa estatística, precisamos entender o termo servo. Precisamos compreender, perder o sentido. A palavra servo perdeu o sentido, irmãos. Se a gente olhar como um todo para a igreja, hoje a palavra servir, ela faltou dos nossos cultos, faltou do nosso vocábulo. Quando a gente fala para a igreja, nós precisamos servir, nós precisamos trabalhar. Irmão, trabalhar não, eu posso fazer tudo, mas servir não. Então por isso que essa estatística fatídica para a igreja de Cristo, ela precisaria diminuir, não aumentar. Eu digo, nós precisamos aumentar esse nível de 10% de pessoas que trabalham para o Senhor. Você está comigo? Diga glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 12, o verso 43 e 44, versão NA, para mim, por favor. NA. Tem um termo lá que eu preciso. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo, está fazendo, em verdade lhes digo, que lhes confiará todos os seus bens. Você está comigo? Diga glória a Deus. Portanto, damos mais entendimento, ou trabalhamos demais para as coisas que não são envolvidas no reino. Mas Lucas vai declarar que bem-aventurado, feliz é o servo que o Senhor encontrará fazendo. Ele dará os seus bens. Você entende isso para dizer glória a Deus? Mas quando o serviço para Deus é negligente, é ruim, é desleixado, é relaxado, a Bíblia nos chama de servo mau e fiel e negligente. Precisamos entender que nós somos instruídos, imbuídos. A primeira vez que eu preguei sobre mordomia, nós falávamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, onde diz que Deus colocou Adão no Éden para lavar e cuidar. Algumas versões vão dizer que Deus colocará Adão no Éden para administrar. A mordomia cristã não começou quando você saiu do ventre da sua mãe, já vem lá do Éden, quando Deus imbui o homem para colocar e administrar um jardim.
O serviço está inserido na nossa vida cristã. Nós precisamos entender isso essa noite. Você está comigo para dizer glória a Deus? Servo é aquele que obedece, que ouve a ordem do seu Senhor, que coloca em prática as regras e se submetem a ela. E a pergunta para nós é: você está disposto a se submeter à questão de ser servo? Porque, irmãos, se nós formos olhar para a igreja de Cristo nesses dias, falar de serviço, falar de servir, falar de administrar uma mordomia cristã, é complicado. Eu sei que a nossa vida é corrida, irmãos. Quem dera eu, esses dias, eu tive que voltar para uma atividade que eu larguei há 3 anos atrás. Dentro de uma dificuldade que se apresentou, a única oportunidade que eu tive, e minha esposa está aqui e compartilhou comigo essa semana. Irmãos, eu tive que voltar a dirigir o Uber. E eu não tenho tempo pela manhã. Qual hora você corria, Uber? De madrugada. Deus nos imbuiu com responsabilidade. E existe uma responsabilidade na minha casa. Eu tenho que levar comida. Eu tenho que pagar as contas. E aí, como faz, Wilde? Roda de madrugada. E é responsabilidade. Então nós precisamos entender, irmãos, que existem algumas responsabilidades que Deus colocou em você. Um chamado, uma palavra, algo que Deus colocou no teu espírito, está te chamando, está te indagando todos os dias para você cumprir. Mas de repente você vai esperar, igual o pastor Wilder, apertar para correr. Irmãos, amanhã é dia de pagar. E graças a Deus, Deus honrou. Deus honrou, irmãos. E falar de servir, eu aproveito para trazer um testemunho. Estava eu dirigindo, 3 anos que eu parei, José. Estava até desaprendido já de rodar no aplicativo. E sentou uma senhora que eu peguei na porta de casa esses dias, lá em Comendador Soares. E ela sentou logo atrás. Até que Deus abençoe essa mulher, porque ela foi serva. Ela atrás do carro, eu dirigindo ali, escutando o louvor. Irmãos, meu Uber é som alto. Quem não quiser ouvir, cancela a corrida. E é só louvor. Não toca pagode, toca nada. O som é meu, o carro é meu escritório. E aí nós estávamos ali adorando. Aquela senhora falou comigo assim: meu filho, terminei a viagem. Ela falou assim: eu estava aqui o tempo todo orando por você. E aquilo mexeu comigo, porque eu já sabia a palavra que eu ia trazer essa noite. Eu cheguei em casa e falei assim: amor, aquela mulher foi serva. Ela não tinha nenhuma responsabilidade comigo. Ela estava indo para a igreja, cumpriu o chamado com o seu esposo, tinha saído de casa. Mas em todo o percurso daquela viagem, aquela mulher estava intercedendo pela minha vida. E quando eu terminei a viagem, ela para na porta do motorista e diz assim: o Senhor diz para você, meu filho, isso e isso. Eu falei: opa, obrigado. Não pela revelação, irmãos, porque a revelação eu tenho a todo dia, mas pela disponibilidade daquela mulher em se posicionar como serva. E a pergunta é: o porquê eu e você não nos posicionamos? Você vai esperar o quê, irmãos? Jesus voltar? Se nós formos entender a palavra, o grande problema nosso é a desobediência nesse tempo de servir, a desobediência nesse tempo de honrar a Deus com uma mordomia cristã, a administração do serviço. Nós vamos entender isso. Eu quero entrar nessa pauta. Saul, não precisa abrir. Livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 13, o verso 13 e 14. Samuel, ele tinha um ofício. Mas só que agora, por olhar o povo, por entender que o povo estava oprimindo, ele oferta no lugar de Samuel. E agora ele perde o reinado. E o grande interessante é que quando você não se posiciona debaixo de uma obediência para obedecer aquilo que Deus está mandando servir. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Samuel unge o rei Saul, para ser rei. Só que agora ele não espera o tempo. Ele desce a cidade e ele oferta no lugar do profeta. Irmãos, entenda uma coisa: quem é rei, e quem é profeta, é profeta. O que eu estou trazendo essa noite para entendimento nosso é que eu e você precisamos obedecer aquilo que Deus está mandando eu e você fazer. Precisamos entender que servir, irmãos,
É um verbo. Eu sirvo, você serve, nós servimos. E precisamos entender que há algo de Deus para nós. Você pode dizer um glória a Deus? Hoje, como é dia do pastor, e aproveitando essa passagem de 1 Samuel, no primeiro ponto agora, enquanto Deus rejeita Saul, Deus já levanta a Davi. Sim, como é dia do pastor, eu queria mencionar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, aquele escritor do versículo 1 de Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como hoje é o dia do pastor, nosso grande pastor. E agora quando Deus rejeita Saul, ele já levanta a Davi. E o interessante aqui, irmãos, é uma pergunta para nós. Será que Deus vai precisar rejeitar-nos? Será que Deus vai precisar levantar outros? Porque nós olhamos para nós e não vemos capacidade alguma para servir. Olha para a igreja, irmãos. Olha para a nossa comunidade. Olha para a sua casa. Olha para a sua família. Irmãos, esses dias eu tive que servir com algo que eu nem parei. Mas tem uma habilidade. E foi essa habilidade que eu tive que suprir. A pergunta é: qual é a habilidade que você tem? Qual é o chamado que Deus tem te trazido? Aquilo que Deus tem falado no seu coração. E por que não servir? Vou beber água, irmãos. Aleluia. Oh, glória. E falando de servir Davi, ele executava um trabalho maravilhoso, irmãos. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Era um servo fiel, protegendo-as, o leão do urso. Mas chega um certo momento que esse mesmo Davi, já ungido rei, agora o seu pai o convida para levar pão e queijo aos seus irmãos na batalha. Não sou eu que digo, é 1 Samuel, capítulo 17, os versículos subsequentes a partir do 20. E aí agora esse mesmo menino, já ungido rei, segundo o coração de Deus, porque Deus falara a Samuel, ele agora se imbui da responsabilidade de levar pão e queijo para os seus irmãos. Entenda comigo, ele já era rei, amém ou não amém? Já tinha trabalho, amém ou não amém? Já cuidava das ovelhas, amém ou não amém? Mas o pai chamou para uma nova responsabilidade, levar comida aos seus irmãos na guerra. O interessante para nós como igreja nos dias atuais é que eu e você temos atividades diversas. Temos trabalho, casa, tantas coisas para fazer, mas não entendemos que a nossa vida foi feita para servir ao Senhor. Precisamos entender isso, irmãos, e restabelecer. Essa é a palavra, o espírito de servir, irmãos. Precisamos trazer para nós novamente, para os tempos atuais, e restabelecer aquilo que Deus está trazendo para nós. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O mundo define, irmãos, grandeza como poder, posse, prestígio, posição. Tudo isso no mundo, o eu, a cultura do eu. De repente você tem uma posição, você está bem, está tranquilo. Mas entenda uma coisa, Deus te posicionou nessa terra com algo no teu espírito. E Wilde, o espírito para servir alguém ou alguma coisa. Porque olhando para a sociedade, perdemos essa palavra de servir. Eu não quero mais servir, agora nós queremos ser servidos, irmãos. Vou pegar aqui um pouquinho os maridos. Há quanto tempo você não serve sua esposa em casa comigo? Há quanto tempo você não serve sua esposa, marido? Porque a mulher, eventualmente, ela serve o marido. Há quanto tempo você, com sua habilidade de colocar comida no prato? Eu tenho um varão que eu vejo esses dias no status aí, misericórdia. A varão até fala assim, hoje foi surpreendida. Já sei que sabe quem é. Há quanto tempo, irmãos, esse espírito de servir? Porque nós precisamos entender que o amor, irmãos, estabelece o espírito de servo. Amar é colocar em prática. Eu sempre falo isso. E não adianta. Aproveitando essa oportunidade, quarta-feira, né? 20 anos. Te amo, minha linda. Você é a melhor parte da minha vida. Ô, glória. Vamos lá, voltar para a palavra. Quarta-feira a gente canta música de casamento. Tem a musiquinha que a gente canta há 20 anos. Vou cantar para você. Amém?
Então precisamos entender, voltando aqui para a palavra, não perde foco não, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Precisamos entender que Jesus quebrou tudo isso, irmãos. Porém Jesus mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Jesus era o maior, amém ou não amém? A Bíblia diz, aquele que quer ser grande tem que servir. E Jesus nos demonstra isso em sua palavra. Irmãos, não é apenas um tema proposto, não é uma palavra para mexer contigo. Eu sei que a palavra de hoje não é de glória, não é aleluia, é mais para mexer com os seus brilhos, porque Deus vai nos cobrar segundo as nossas obras, segundo os nossos serviços. A salvação sim, ela foi estabelecida, mas o reino de Deus, irmãos, tem muita coisa para a gente caminhar aí. Você está comigo para dizer glória a Deus? Quando colocamos os nossos dons e talentos a servir os demais, muitas vezes achamos que temos apenas para servir a Deus, ao encargo que Ele colocou em nós. Porém, fazer aos outros de forma excelente estabelece honra. A gente acha que servir, irmãos, eu podia servir em outro lugar, mas o meu coração queimava estar aqui, estar na comunidade, servir porque eu sei o que eu carrego, eu tenho uma identidade. E foi algo mencionado na mensagem domingo passado pela manhã. Só tem capacidade de servir aquele quem sabe quem é, irmãos. E o grande problema nosso é que a gente não tem identidade. A gente não consegue servir porque não sabemos quem somos. Não temos o entendimento daquilo que Deus colocou dentro de você, uma capacidade sobre igual para fazer aquilo que só você pode fazer. Mas pastor Wilder, tem mais de 100 pessoas ouvindo essa mensagem. Não, irmãos, há uma capacidade, há uma característica de Deus para você, em você, para ser usada, para você e para os demais à sua volta. Você pode olhar para essa pessoa do seu lado e dar um sorriso para ele? Porque esse dia nós compartilhamos a nossa célula. Um dos nossos, ele trabalha atendendo casas. E quando chegou na casa da mulher, pegou o animal dela e disse assim: que o Senhor te abençoe. A mulher ligou para o escritório do emprego dele e falou assim: nossa, desde quando esse menino começou a trabalhar aqui, e todos os dias que ele pega o animal e libera uma palavra, os meus dias já são totalmente diferentes. Irmãos, ele está servindo a sua casa para levar o sustento da sua família, da sua esposa e seu filho. Mas só que ele entende que aonde ele está, ele também carrega algo para tocar alguém. Ele carrega algo para mudar a vida de alguém, irmãos. Porque muitos de nós só queremos servir aqui, cara. Muitos de nós só queremos servir com o microfone na mão. Muitos de nós só queremos servir tocando, cantando, ministrando, não. Aonde eu piso, aonde eu vou, aonde eu estou imbuído de um serviço. Estou imbuído de ser servo, cara. Aonde eu estou, aonde eu vou, eu preciso carregar isso. Colossenses capítulo 3, verso 22 e 24, não precisa abrir, vamos caminhando, só para você ter menção. No mesmo, sendo homem, no corpo, precisamos entender, irmãos, que existe uma valentia, existe algo que eu e você precisamos compreender essa noite, algo que Deus está trazendo para nós esse lugar. Você pode dizer amém? Mas aqui está o problema, irmãos. Nós falamos do homem segundo o coração de Deus, né? Davi. Mas a Bíblia vai relatar desse mesmo Davi que nunca falta toalhinha na sua casa. Esse mesmo homem com o espírito de servo, adorador, o compositor do Salmo 23. Mas a Bíblia vai falar que este homem, ele perde o espírito de servir. Ele perde o espírito voluntário. O grande segredo aqui, irmãos, eu chego no cerne da mensagem essa noite. Não perca atenção não, porque agora é importante. Deus já tratou essa mensagem há muito tempo e eu entendo que é tempo de compartilhá-la. Davi agora, 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Esse Davi, que era um homem de guerra, Mauro, que era um homem de batalha, um compositor de vários salmos, aquele que a gente fala, menciona, esse homem agora perde o espírito voluntário de servir.
De repente você está aqui ao meu alcance, vai ouvir a minha voz, está aqui neste ambiente, e a sua vida está dessa forma: perdeu o espírito voluntário de servir. Mas tem algo de Deus para a sua vida hoje. Nós vamos reencontrar o espírito voluntário para servir ao Senhor, irmãos. Porque o espírito voluntário, irmãos, porque muitos de nós até servimos, mas servimos de forma obrigada. Servimos por liturgia. Davi não, era um homem segundo o coração de Deus, porque ele servia de forma voluntária. Mas a Bíblia diz que esse mesmo Davi, 2 Samuel, capítulo 2, verso 2 aos versículos subsequentes, vai dizer que no ano em que os reis iam para a guerra, Davi não foi. Opa! Davi era um rei de frente de guerra. Davi era um rei de batalha. Davi estava imbuído de todas as batalhas que Israel ali tinha. Mas agora, Davi perdeu o espírito voluntário. De repente Deus te chamou como um servo, um líder de célula. Te chamou para ser um líder de uma casa de paz. Te chamou para ser um homem, uma mulher de Deus. Mas você perdeu o espírito voluntário. Você até está aqui, irmãos. Você vem à igreja, isso é fácil. Mas agora quando Deus te chama para algo diferente, uma responsabilidade, você não consegue atender, porque você perdeu o espírito voluntário. Nós precisamos encontrar, irmãos, o espírito voluntário para servir com alegria. E eu digo isso porque muitos anos da minha vida, hoje nós comemoramos o dia do pastor, por muito tempo da minha vida não é que eu tinha perdido o espírito voluntário, eu tinha medo de assumir uma responsabilidade, porque eu não entendia a responsabilidade, a identidade que Deus já tinha imbuído no meu espírito. De repente você está aqui, irmãos, mas Deus está aqui nesse lugar, amém? Amém? Servir em um espírito voluntário, perder isso, faz com que olhemos as nossas coisas, coisas que nos fazem cair. De repente você está aqui, você desviou. De repente você está aqui, você fechou a célula. De repente você está aqui, você ia até entrar no curso de líder, terça-feira, às 19 horas. De repente, se você está aqui pela manhã, a escola, você poderia estar, mas você perdeu o espírito voluntário, irmãos. E quando a gente perde o espírito voluntário, coisas que nos fazem cair se apresentam diante dos nossos olhos. Porque a Bíblia vai falar, enquanto Davi não foi para a guerra, na sacada, é história, você conhece, eu vou andar um pouquinho. Ele agora vê Betseba tomando banho. O problema não era Betseba, irmãos, ela tomava banho todos os dias no mesmo lugar, de repente no mesmo horário. O problema era Davi, que tinha perdido o espírito voluntário, estava no lugar onde os olhos dele estavam abertos. Por que, Wilder? Porque quando perdemos o espírito voluntário, você vai ver problema na igreja. Quando você perde o espírito voluntário, você vê problema na célula, vê problema até em célula. Por que célula? Que ideia é essa que o pastor inventou? Que negócio é esse de casa de paz? Quando você perde o espírito voluntário, você perde o prazer de servir, irmãos. E muitos de nós estamos aqui, vivemos, somos crentes, temos carteirinhas de membresia, mas o nosso prazer de servir já foi embora há muito tempo. Entenda algo: se não reencontrarmos o prazer de servir esses dias, os nossos olhos estarão tão abertos para verem coisas que nos levarão à morte. Porque o grande problema, Davi peca, você conhece a história, trouxe maldição para sua casa, porque ele perdeu o espírito voluntário. E o tema dessa mensagem é mordomia cristã, tempo de servir, reencontrando o prazer de servir. Você já foi melhor, cara. A gente já foi melhor. Precisamos entender, irmãos, que Davi agora, após pecar, ele vai escrever um salmo que eu fiz até uma canção. Rafael, só é igual a mim, sai canção todo dia. Eu escrevi a canção nos papéis lá no mercado. Enquanto fazia a locução, tinha um papelão no bolso e uma caneta. Na faculdade, esperando a aula. Em casa, de volta e meia, nasce alguma coisa lá. Parabéns, boa canção, gostei. Eu sou desse aí. Salmo 51, irmãos. Eu queria ler com vocês. Abra para mim, Salmo 51, vamos do verso 1 ao verso 13.
Você entendeu, Anderson? Isso. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque contra ti somente, eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para exulte os ossos que esmagastes. Encoste o teu rosto dos meus pecados, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso aí eu paro. Quando a gente perde o espírito de servos, essa é uma oração que a gente precisa fazer todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pai, não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o Espírito. Verso 3. Então ensinareis aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Volta para o 12. Volta para o 12. Coloca o 12 para mim. 12. 5:12. Parte B. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Uma pergunta para você agora, uma pergunta introspectiva para nós. É a pergunta que eu me fiz esses dias escrevendo essa mensagem. Aliás, escrevendo. Ela está aí há anos. Por que você perdeu o espírito voluntário? A gente tem um espírito voluntário tão poderoso quando a gente aceita Jesus. Mas os anos vão se passando, as lutas vão se aumentando, as dificuldades, os problemas, e o espírito voluntário vai se esvaindo. E aí as obras que eu e você deveríamos fazer, elas estão destruídas. As pessoas que eu e você precisávamos alcançar e conquistar estão morrendo. Casas que poderíamos restaurar estão sendo totalmente destruídas, porque nós perdemos esse espírito voluntário, irmãos. Precisamos sair daqui esta noite, chegar na nossa casa, deitar a nossa cabeça no travesseiro e orar. Cria em mim, ó Deus, um espírito, e traz em mim novamente esse espírito voluntário. Irmãos, não é algo que precisamos pedir, não é algo que precisamos mandar, mas é um espírito voluntário, irmãos. O prazer de servir a Cristo tem que ser um prazer voluntário dentro de nós. Precisamos compreender quem te chamou para esta obra. Quem me chamou para esta obra não foi o pastor, foi o próprio Deus. O próprio Deus me imbuiu com algumas responsabilidades a administrar, a cuidar, a zelar. Bom mordomo fiel. Você está comigo para dizer glória a Deus, irmãos? Nós somos criados para assumir, não para comer, não para respirar só, não para se ocupar das coisas que não fazem parte do reino de Deus. Deus colocou na sua vida algo para você fazer a diferença. Irmãos, olha para você.
Existem pessoas que só serão alcançadas através de você. Existe uma palavra que Deus colocou e outras pessoas precisam ouvir. Existem frutos que serão gerados no seu espírito que outras pessoas precisam ser alimentadas. Mas você não tem o prazer de gerar isso. Porque uns perderam, outros nunca acharam. 5 razões básicas para servir, irmãos. Já estou fechando aqui. Primeira, você tem um exemplo para servir. Eu mencionei ele. Jesus foi e sempre será o nosso maior exemplo, a nossa inspiração para servir. No entanto, servir é algo, não é fácil. É algo contrário à nossa natureza, humana e pecadora. Mesmo sendo o Senhor, Rei dos Reis, deixou o maior exemplo de como ser um servo. Para você notar como exemplo, Filipenses capítulo 2, verso 5 e verso 7. Segundo, nós temos uma tarefa a cumprir. Diga, eu tenho uma tarefa para cumprir. Antes de mensurarmos, Deus tinha uma missão para cada um de nós, neste mundo, nessa vida. Deus no seu reino tem uma posição, um lugar, um propósito, um papel, uma função para você cumprir, irmãos. Porque qual é o grande problema? Quando a gente perde o espírito voluntário, a gente quer passar para o próximo. Irmãos, não tem como dividir e compartilhar com o próximo a responsabilidade que é minha e sua. A responsabilidade não é do pastor Alexandre, não é da pastora Elaine, não é do líder de célula, é de uma igreja que entende, que serve ao senhorio de Jesus Cristo. Que precisamos entender que nós nascemos para servir. Entenda isso. Você está comigo para dizer glória a Deus? E para que você entenda como base Jeremias, verso 1, 5, João 15, 16, que vai dizer: não foste vós e me escolheste. A gente acha, irmãos, que a gente caiu aqui nessa terra de paraquedas. A gente acha que a nossa vida é para viver as dádivas que Deus tem trazido sobre nós. Irmãos, nós temos um propósito aqui na terra. Nós temos uma responsabilidade aqui na terra. Desculpe, de repente você veio essa noite para ouvir uma palavra, mas essa é a palavra que muda a tua vida. Essa é a palavra que te coloca no trilho para entender o propósito da humanidade sobre a face da terra. Hoje eu estou sendo pastor, irmãos. Eu tenho uma palavra de fogo aqui. Eu sou penteca, eu gosto do boxe. Mas hoje é uma palavra de instrução, para que eu e você entendemos qual é o propósito. Servir ou não servir? Eis a questão. Terceiro ponto: nós somos capacitados por Ele. De repente você está ouvindo aqui essa mensagem, não está entendendo nada. Está dizendo: ô Wilder, como fazer? Ele te capacita, irmãos. Ele vai dizer para nós: antes mesmo Deus tinha uma missão. Deus nos deu uma tarefa para cumprir, mas nós abrimos mão dela, irmãos. Ele está conosco e nos capacitando. Entenda isso. Romanos capítulo 12, verso 6 a 8. Quarto ponto: não precisamos entender, irmãos, o que o Senhor está falando. Precisamos fazer. Porque sabe qual é o problema do espírito voluntário? A gente quer compreender para fazer. O espírito voluntário se disponibiliza, irmãos. Só os proativos sabem o que eu estou falando. De repente você não entende, mas você se dispõe. Eu sou assim. Eu, às vezes não entendo, mas me disponho. Você está comigo para dizer glória a Deus? Precisamos trabalhar com Ele. É o quarto ponto. No fim da sua vida, irmãos, nós prestaremos conta. Aí que a chiripoca pia, como diz alguns.
Romanos capítulo 14, verso 12, para você anotar aí. Precisamos pensar na implicação disso, irmãos. Neste momento, todas as nossas desculpas para não servir aos outros serão vazias. Hoje você dá desculpa, eu dou desculpa, irmãos, para não servir. Mas entenda, quando a trombeta tocar, irmãos, toda desculpa que eu e você estamos dando serão desculpas vazias. Elas não surtirão mais efeito algum ou nenhum, porque Deus nos julgará segundo as nossas obras. E se eu perguntar para você, aonde estão, anjo? Mostra as suas mãos, aonde estão as suas obras? Não, mas eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo. Não dê desculpa para aquilo que Deus está te chamando a fazer nesses dias. Você pode dar glória a Deus? Quinto, nós seremos recompensados, irmãos. Não entenda que todo o trabalho que fazemos no reino de Deus, Deus há de nos recompensar. Vira para a pessoa que está do seu lado, Ele vai te recompensar. Jesus é o Senhor e Ele recompensa com bênçãos espirituais e materiais. Ele não é injusto para esquecer daquilo que fizemos com Ele e para Ele. Mateus 10, 42 e Colossenses 3, 23 a 24. E fechando a mensagem, eu sei que você já quer ir embora. Que benção, meu Deus do céu. Amanhã para mim é feriado, irmãos. Eu fico aqui até toda a madruga mesmo essa semana. Mas entenda algo, irmãos. A proposta para ir no culto é fácil. Você está comigo aí? Para vir no culto é fácil. Mas a proposta para entender que Deus colocou dentro de você é mais difícil. Para vir no culto você não precisa de um espírito voluntário. É só ter duas pernas e vir. Mas para cumprir o propósito que está dentro de você, você precisa reencontrar o espírito voluntário.